Sejam bem-vindos, estamos de regresso para mais uma temporada das Conversas do Fim do Mundo, podcast semanal da Rádio Observador, onde convido viajantes e aventureiros a partilharem percursos de vida e também de viagem. Já por aqui passaram ao longo dos últimos 6 anos mais de 250 viajantes, são muitas aventuras, todas elas singulares e extraordinárias, vividas em terra, na água e no ar. E até já oferecemos, imaginem, uma viagem a um ouvinte deste podcast e da Rádio Observador. Vamos manter o formato a que estão habituados, 2 partes de conversa, um objeto especial no fecho da primeira parte, um conjunto de 6 frases para completar e uma música escolhida pelo nosso viajante a fechar o programa. Vamos a isto. O viajante desta semana é um andarilho. Em 2019 ele foi o primeiro português a completar o Pacific Crest Trail, aquele gigante trilho entre o México e o Canadá, de 4.300 km. Não é isso que o traz cá desta vez. Essa história já nos contou num episódio com o título O Português que Atravessou os Estados Unidos a Pé. Cuidado, porque mete animais selvagens. O que o traz às Conversas do Fim do Mundo desta vez é a sua mais recente aventura. Ele caminhou mais de 8.000 quilómetros em 7 países. Eu só de pensar já tenho bolhas. Olá, Fábio, bem-vindo. Olá, tudo bem? E também mete animais selvagens. Também! Olha que bom! Olha aí, belo teaser, belo teaser. Peço desculpa, vou só mesmo corrigir uma coisa. Então. E depois isso mais tarde eu soube, eu fui o segundo português a fazer o Crest Trail, e agora gosto sempre de dizer isto para não... Houve um rapaz que vive nos Estados Unidos, português, Tem nacionalidade portuguesa. Portuguesa, sim, e fez no ano anterior a mim. Muito bem, então olha, obrigado pela correção. Isso só Não, demonstra que tens um bom coração. Claro, eu não gosto e umas pernas de aço. E umas pernas de aço. Também gosto muito das minhas pernas, de sempre elogiá-las. Como é que estão as pernas, Fábio? As pernas estão muito bem, os joelhos, que fazem parte das pernas, pois, é que ainda não estão muito bem. Uau. Os pés também não estavam bem, mas já recuperou. Tenho estado a fazer a fisioterapia e osteopatia e acupuntura. E até fui a uma... Como é que chama-se a médica dos pés? Que eu nem sabia esse nome. Uma podologista? Podologista, sim. E foi muito fixe. Porque eu tinha também caulos e tudo. Caramba! Mas os pés já não me dói mesmo nada. Os joelhos ainda dói um bocado. Ontem fui correr. Depois a exercitar em casa sinto um bocado. Mas já não tem nada a ver. Eu achei graça, desculpa a confissão, agora usas chinelos, não andas de sapatos. Queres andar com os pés ao léu, não é? Agora até estou descalço aqui na cadeira. Boa. Mas eu... Não, e quem me conhece sabe que em casa. Eu estou sempre de chinelos ou descalço. Só a caminhar mesmo no mato é que estou de... é um hábito então. Mesmo de inverno é quase normal estar de chinelos. 8.000 quilómetros. Verdade. Quantos dias a pé, Fábio? É assim, a viagem do dia 1 que eu comecei, a viagem começou 10 dias mais tarde do que o previsto, porque no dia que eu ia a começar, só fiz, acho que foi 400 metros até ao hospital. Estava com o dengue. Oh, bolas! Eu ia começar no Nepal e comecei no Nepal, mas no dia planeado para começar, à noite passei muito mal, a vomitar, diarreia, isso tudo, e depois caminhei até ao hospital, foi 400 metros, e eles fizeram as análises e tinha dengue. Tiveste que adiar então 10 dias? Sim, fiquei em Katmandu 10 dias, sim. E depois, desde que eu realmente comecei, foram 255 dias, até ao dia que acabei no Ermo das Éguas. Ermo das Águias, desculpa. Agora estava baralhado. É onde fica a Rio Aldo, em Portugal, na zona do Coa. Sim, e eu como esta caminhada de 8.000 km, o objetivo era angariar dinheiro para a Rio Aldo em Portugal, uma associação que eu gosto bastante, que protege e tenta reintroduzir a vida selvagem em Portugal. Acabei numa das zonas deles, que é lá no Ermo das Águias. Das Águias, sim. Porque antes há uma aldeiazinha também com o nome parecido, eu fiquei lá uma noite por acaso. Numa área de gestão que a Rewilding tem lá na zona do Planalto do Coa, não é? Sim. Muito bem. Portanto, começou no Nepal. Atravessaste 7 países, foi? Certo. Quais foram? Nepal, Nova Zelândia, Argentina só um dia, Chile, porque passei da Argentina para o Chile a pé, Chile, Estados Unidos, Marrocos, Portugal. A ideia era um país por continente, que para mim são 6 continentes, só não ia ao gelo, não é? Porque não ia lá caminhar. De resto, a ideia era ir aos outros, mas depois acabei também por a América do Sul. Tinha ali uma janela entre Nova Zelândia e os Estados Unidos, porque ainda não era bom ir para os Estados Unidos naquela altura, por causa da meteorologia. Então fui ali, caminhei um bocadinho a carretera austral do Chile e foi brutal. Muito bem, 8.000 quilómetros é muito quilómetro. Já agora, tu escolheste caminhar 8.600,
ficaste quase, não é? Faltaram Fiquei- 300 km. Faltou 300 km. Então é hoje, sais daqui e vais para casa a pé. Vais e voltas. Dá os 300. Não, por acaso já... Mas a ideia era fazer 8.600 porque é o dobro Certíssimo. do Pacific Crest Foi a Trail. única não é? razão, não foi mais nada. Foi essa a única razão. Foi matemática pura. Sim, não é? sim, sim. Pensaste, bom, isto 4.300 é para meninos. Sim, agora vou fazer dobra. uma coisa a E agora sério. vais fazer os 16.000? nem a brincar. Nem a brincar. Nem a brincar. Isto foi totalmente diferente dos 4.300. Para já o Pacific Crest Trail era uma coisa que eu já queria fazer há muito, já me tinha visualizado lá muitas vezes, e é um trilho, dentro do difícil, dos trilhos, é um trilho muito fácil. Ou seja, o Pacific Crest Trail foi muito mais fácil que o de Araro, que eu fiz na Nova Zelândia, muito, muito mais fácil que o Appalachian Trail, que é na zona este dos Estados Unidos. O Pacific é na zona oeste, o Appalachian que eu fiz este ano é na zona este. Ainda assim tem os seus perigos, não é? Sim, tem sempre perigo, eu estou a dizer, E dentro tu do difícil. tu contaste alguns deles no podcast sim. e também no teu livro, não é? Sim, Encontros imediatos do terceiro grau Sim. com animais selvagens. mas agora voltei a ter, sim. Foi, conta lá, Mas conta. isso Onde? para mim não é perigoso, Sim. porque é uma coisa que eu gosto. Quer dizer, pode depois acontecer ser perigoso, não é? Mas não foi de todo, mais uma vez. Estive ao pé de 7 ursos desta vez. Desta vez foram 5, agora foram 7. 7 ursos. Sim. Ai, onde é que foi isso? Foram em vários estados. Este trilho foi sempre nos Estados Unidos. E o último, o mais fixe, foi entre o estado de Nova Jersey e Nova York, em que ele sentou-se a olhar para mim, e tivemos ali muito tempo a olhar um para o outro, e depois ele cheirava assim com a cabecinha à volta e olhava para mim, depois levantou-se e foi devagarinho a andar. E este Mas estamos a falar tu estavas a uma distância de quanto do animal? 20 metros? 5 metros? Não, bem, uns 30 metros. Ok. 20 ou 30, sim. Portanto, aquilo bastava uma arrancada para te apanhar. Sim, mas Porque os ursos correm muito rápido. correm não é? muito rápido. Tanto Apesar de serem aquele ar uma balofo. coisa que se deve... Nunca Mas tu se dias deve tens com as correr. pernas Eu treinadas. tinha as pernas treinadas. Não, mas uma coisa que dizem do lado é nunca se deve correr. Nunca. Pois. Nem subir árvores, que eles sabem mais rápido. A coisa que se deve fazer, se eles nos atacarem, é lutar com eles. É lutar? Lutar. Bolas. Mas é muito raro. Eu tive mesmo... E não para ganhar. Sim. A distância mais curta que eu tive neste trilho de um urso foi 5 metros, talvez, sim. Foi também assim... Pronto, eles saem da vegetação, estás a fazer uma curva e há ali um encontro e eles fogem logo. Ok. 90% das vezes... Ias armado? Porque há umas Não, pistolas luminosas, não, Não. é? Ou de barulho, Usam não é sei. muito spray. Há spray, exato. eles chamam bear spray, que é spray dos ursos. Eu não tinha nada, não tinha. E há pessoas que levam apitos porque eles também não gostam do barulho. Isso. Tanto que eu à noite, eu caminho muito à noite, já caminhava no Pacific Crest Trail, agora voltei a caminhar e é brutal. É muito fixe, vê-se muitos olhinhos a correr e barulhos e as sombras das árvores, eu adoro isso. Mas às vezes aqueles dias que eu, por exemplo, tinha visto um urso há pouco tempo e já era quase noite, eu ia a cantar, que é o que se deve fazer. Ah, é? É, deve-se ir a E o que é que cantavas, Fábio? é muito mau, mas é muito mau. Mas Não é nada. Conhecendo o teu programa, Sim. tu vais-me perguntar sobre uma música no fim, Isso. como eu da outra vez disse. E a música desta viagem, que até apareceu no Nepal, apareceu não, é uma música portuguesa, mas eu no Nepal já cantava muito e até fiz um vídeo engraçado a cantá-la, que é Vou viver até quando eu não sei. Ok. Pouco importa o que serei. Quero é viver, e é mesmo isso. E António acho que isso- Variações, não é, é? António Variações é quase um lema de vida, não é? Pá, gosto muito de viver e ter estas experiências e de fazer coisas que me dão muito prazer. Pá, depois algum dia pode acontecer alguma coisa, nós não sabemos, mas pode ali, pode em qualquer lado, não é? Pode ser já aqui à porta E eu do não me estúdio, meto não é? em perigos propositados, Pois. ou seja, imagina estava ali um leão, eu não vou correr direito ao leão para lhe dar um abraço, claro, ou seja, tento sempre saber as coisas e defender-me isso, mas gosto de fazer estas coisas e eu não vejo como perigoso. No outro dia estava a jantar na casa de uns amigos e estava lá a mãe de umas amigas minhas e disse, és muito corajoso. Ao que eu respondi, para mim corajoso é quem faz as coisas que não gosta, não é? Isso para mim é que é coragem. E depois uma das filhas dela, estávamos os dois a falar e ela disse-me que achou engraçada a minha resposta e eu acho muito isso, porque eu gosto mesmo, eu nunca vou com medo, nem sinto que estou a fazer alguma coisa muito difícil. Depois às vezes tenho medo nos locais, que é normal, pode acontecer alguma situação que meta medo, mas de resto eu não acho mesmo que seja um ato de coragem. Atos de coragem vê-se muitos e agora cada vez mais com os tempos que estamos a passar, quem vai tentar ajudar Claro. na Palestina, por exemplo, as coisas assim, isso é coragem.
E o que eu disse antes, fazer coisas que não se gosta, isso é coragem. É coragem. Não é ir caminhar por prazer, como eu faço. Pois, prazer que também traz algum sofrimento. Vamos falar dele, Sim. falavas do medo. Sim. Houve algum momento nestes 250, mais de 250 dias, em que sentiste mesmo medo? Sim, houve o dia que eu senti... Houve 2 ou 3 situações, mas se calhar a pior de todas foi num parque... Eu sou muito mau com nomes. E então os nomes na Nova Zelândia, que também têm muitos nomes maori, e isso eu esqueço-me, por isso peço desculpa. Mas ainda foi na Ilha Norte, num dos parques mais bonitos que eu visitei, que eu passei por esta caminhada toda. Aquilo era um vulcão, e então eu subi, né? E o tempo estava mau, mas começou a piorar muito e de repente eu deixei de ver. Ou seja, eu estou a falar agora aqui a 20 cm do micro e eu não vi ao micro. Percebes? Com o nevoeiro. Uau. E aquilo é muito bem marcado. Na Nova Zelândia os sítios turísticos são mesmo muito bem marcados. É quase impossível perder-te. E eu, como estava a subir o vulcão, eu pensava, isto é sempre para cima. Só que eu continuei a subir e deixei de ver marcas. Depois andava um bocadinho mais para a direita na via, andei um bocadinho para a esquerda na via e assim, vou subir mais um bocado. Subi. A chover muito e vento. Eu já com as mãos geladas, não encontrava e pensei, bem, vou voltar para trás. Voltei para trás assim, mas eu não me lembro disto. Eu não devia ter descido assim tanto, blá. E depois, como eu queria ir ao telemóvel, mas ele estava todo molhado, para eu tentar ver o GPS, porque estes grandes caminhos há uma aplicação muito boa, em que offline mostra-te onde é a longura que estás do trilho, onde é que é a próxima aldeia, o ponto de água, essas coisas assim. E então eu fui atrás de uma pedra, tentei limpar o telemóvel, para o ecrã funcionar e vi, já estava a 1 km e tal fora do trilho. E pronto, eu vi para onde é que era o trilho, pus o telemóvel na minha mala e fui a correr, porque eu estava mesmo com muito frio já, na direção de onde era o trilho, e de repente tenho um lago à minha frente. Ai. E eu só vejo o lago, tipo, o próximo passo eu punho a pé dentro de água, percebes? Estava mesmo fechado aquilo. Assim, isto não foi fogo que eu disse, foi outras coisas. Não digas, aqui não digas. Assim, epá, não. E depois eu assim, e depois estava, e aquela zona já estava a chover muito outra vez e vento, então eu corri outra vez. Para a zona que eu corria era a descer e ali o vento abrigava, que o vento vinha no sentido oposto, ou seja, eu descia bastante e punha-me atrás de uma pedra e a chuva quase não me tocava nem o vento. Eu fui outra vez ao telemóvel e eu pensei, eu já não conseguia quase tocar no telemóvel, os meus dedos, né, tinha que estar ali a fazer força, isso. Eu pensei, se eu vou tentar mais uma vez, se eu não encontro o trilho, eu venho para aqui e monto a minha tenda. Para me pôr lá dentro para me aquecer, né? Tirar a minha roupa toda, pôr a roupa quentinha, pronto, que está seca, que é as calças e o casaco, e pôr-me dentro do saco de cama. E pronto, lá fui a correr outra vez, apareceu-me outra vez o lago à frente, e eu assim, vou correr à volta do lago, pus-me a correr à volta do lago, e depois abri um bocadinho e eu vi a estaca branca lá em cima. Eu acho que fiz o maior sorriso do mundo. Estaca branca que indicava o trilho. É uma estaca de madeira e depois tem assim a parte branca, laranja, peço desculpa, a laranja por cima, que indica que é o trilho. Fui a correr e depois corri tudo na direção que eu tinha vindo. Não fiz o trilho para onde eu devia ir. Fiz para onde eu tinha vindo, até acampei onde eu tinha acampado a noite anterior. Sim. Nessa noite, por acaso, lá tinha net, que aquilo era mesmo ali a parte da Nova Zelândia tinha uma parte mais que tínhamos de ficar em sítios específicos mesmo, não era tão selvagem, a maior parte dos sítios, a Ilha Norte não era tão selvagem como os Estados Unidos, então ali tinha net. E no grupo do Facebook estava lá um relato de um gajo a dizer, eu sei que vocês vão criticar, mas eu tenho que dizer isto. Ontem estive ali naquele parque, aquilo fechou tudo, perdi-me, comecei a congelar, entrei para a hipotermia e pensava que ia morrer, deitei-me debaixo de uma pedra e fiquei ali até que me encontraram. E tu pensaste, eu olha... pensei, sim, podia ter sido eu, não é? Eu quando lá estava... Podia ter sido eu em circunstâncias até piores, não é? Sim. Portanto, no meio disso tudo até tiveste sorte. Estava, porque eu tive sorte e eu estava mais ou menos controlado, apesar de eu ser um bocado despassarado, já tenho alguma consciência das coisas, já tinha mesmo pensado em montar a tenda, isso, pronto, que resolve muitas coisas, ajuda muito. Mas sim, mas pode acontecer qualquer um, é isso. Ok, muito bem. Portanto, caminhaste em 7 países. Como é que fazias? Ias diretamente de um para o outro? Diretamente de um para o outro. Nunca vieste a Portugal? Nunca vim a Portugal. Nesses 255 dias foi sempre a andar fora daqui. Sempre a andar, Portugal, sim. Uau. Tive algumas paragens. No Chile os dentes começaram a doer e não conseguia mesmo caminhar. Depois estive lá 2 semanas até conseguir resolver a situação. Foi um bocado chato psicologicamente e o corpo. E depois também uma pessoa a comer come muito, né? Tu comes muito? Caminhas 40, 50 km por dia. Alguns dias fazes 2.000, 3.000, 3.500 de acumulado positivo de subida. Pois. Com tudo às costas para 3, 4 dias. Estás sempre com fome, não é? E depois eu parei 2 semanas, continuei a comer, porque o estômago ainda perde. E depois... E a tua condição física... Vai um bocado abaixo, claro, ainda para mais porque estás doente e isso, mas...
Mas foi a parte também assim um bocadinho chato, mas de resto foi quase sempre a caminhar, sim. Boa. Olha, vamos continuar a falar desta viagem, mas para já, e já que estamos na reta final da primeira parte, vamos abrir o álbum de viagem. Fábio Inácio, trouxeste contigo algum objeto especial desta viagem? É assim, eu não compro nada, normalmente, a não ser postais para enviar para a família, amigos, meus afilhados, essas coisas assim, sobrinhos. Escreves postais? Sim, gosto E muito. cartas? Não, cartas Não. por acaso acho que nunca escrevi. Não tens tempo para isso, porque tu andas sempre a Sim, alimentar é o Instagram, não é? Fazer reels e não sei o que mais. Mas trouxe uma Fazes coisa bem. bonita, que na Nova Zelândia há uma pedra que se chama Pounamu, que é o nome dos Maori, que é uma pedra entre verde e azul, em que não se deve comprar a primeira dessas pedras que tu queres, deve ser oferecida por alguém. E ofereceram-me essa pedra. Ou seja, há vários tipos, né? Várias formas, vários tamanhos. Ok. E então foi alguém que me ofereceu lá numa zona na Ilha Sul, e eu trouxe e guardo, e agora vou fazer um fio para mim com essa pedra. Porque de resto eu não trago assim muitas recordações, sem ser fotografias e postais e isso. Ok, tu já há pouco dizias que viajavas com uma mochila com roupa para 4 ou 5 dias, é isso? Não, quer dizer, eu ando sempre todos os dias com a mesma roupa e tenho sempre a mesma roupa para o Era campismo. aquela camisa do Pacific Crest, do Crest é Trail? outra igual, sim. O meu nome é o Juicy Fruit por causa das frutas. Exatamente. Eu nesta caminhada usei 2 camisas. Consegui uma igual, que morreu no Chile, e depois comprei outra, que já era só melancias, não tinha ananases, fui para os Estados Unidos, Marrocos e Portugal. Qual é a panca com frutas? Eu gosto muito. E, para já é boa, eu sou viciado em fruta. Sim. Depois é boa vibe, e às vezes passas por pessoas que eles vão morrer, vão ali cansados, não se conseguem mexer e olham para ti e sorriem. Isso é muito fixe também. Ok, portanto já aqui disseste, a tua alcunha no Pacific Crest Trail era o Juicy Fruit. Fruit? E manteve-se. Né? Manteve-se nesta viagem? Sim, é o meu nome das caminhadas. Na Nova Zelândia eles não ligam muito. Eles perguntavam o meu nome, eu dizia Juicy Fruit, eles ficavam a olhar para mim, porque ainda não é tão comum isto dos grandes trilhos. Quando eu conhecia lá americanos, e conhecia muitos, eles também diziam o nome deles de trail, eu dizia o meu. Agora nos Estados Unidos ninguém sabe que eu sou o Fábio. És o Juicy Fruit. Sou Juicy Fruit. Como Muito eu bem. de outras pessoas, não sei. Não. Vamos continuar a espremer-te na segunda parte das conversas do Fim do Mundo desta semana com Fábio Inácio, português que caminhou mais de 8.000 quilómetros em 7 países. Fazemos aqui a habitual pausa, regressamos já a seguir. Até já. Até já. Estamos de regresso para a segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com o Fábio Inácio. O Fábio foi o segundo português a completar o Pacific Crest Trail, aquele trilho que liga o México ao Canadá, ali pela América, pelo coração da América quase, não é? Oeste. Eu digo segundo porque toda a gente, inclusive eu achávamos... Porque eu disse isso, a culpa era minha, atenção. Sim, que tinha sido o primeiro, afinal há um Tuga algures perdido na América, não é? Que já fez. Um americano com a nacionalidade portuguesa. Sim. Portanto, foste o segundo e acabaste agora esta longa viagem de 255 dias, 8.300 quilómetros a pé por 7 países. Fábio, qual foi o dia mais difícil dos 255? Foi aquele da Nova Zelândia? Não, ou houve outro pior? Não, houve pior. Eu nunca tinha pensado em desistir e pensei pela primeira vez nesta caminhada nos Estados Unidos. Estava mais ou menos um bocadinho antes de meio do Appalachian Trail. É assim, eu apanhei muita chuva na Nova Zelândia, muita. Tinha sempre os pés molhados, saí da tenda, tinha que pôr as meias molhadas, ténis molhados, roupa molhada. Ao fim do dia, o meu saco de cama chegou a ficar molhado várias vezes também. Pá, frio, pá, foi horrível. A chuva é uma coisa muito enervante, horrível, não é? É horrível. Causa um grande desconforto para quem assenta o seu modo de viagem no seu corpo. Sim, não é? até muito desagradável. Sim, eu não importo se chover 2 horas, o pior é se chove o dia inteiro e no dia a seguir de manhã tens que vestir tudo molhado outra vez e depois chove o dia inteiro, isso sim. E queres parar durante o dia para comer e não arranjas um abrigo, aí se paras começas a ficar com frio, pá, é complicado. Mas pronto, aí foi passando, até que nos Estados Unidos comecei a ter dores no corpo, principalmente dos meus pés por causa da chuva, comecei a ter buracos nos pés. Fazia assim com os dedos, abrias o buraco, notava-se a carne viva lá dentro. Eu pusava os 2 pés, doía bastante. Começou-me a doer o joelho esquerdo, a canela direita, assim do nada.
pá, dores horríveis. Eu gostava muito de andar e depois eu a cada 3 dias mais ou menos 4 fazia o equivalente a subir um Everest em acumulado. Isto juntamente a 40 dias, a 40 km, 50 diários que eu estava a fazer. Eu nos Estados Unidos, o caminho dos Estados Unidos, fiz a média de 40 km por dia. Portanto, fazias 160 km em 4 dias com 8.000 de subida, mais ou menos. Sim, mais ou menos. Sim. Uau! Mais ou menos. Durante muito tempo, não foi só uma vez, sim, durante muito tempo. Um grande atleta. E depois é pedras, é caminhos ali. O caminho do Palácio Central é mesmo hardcore, as subidas são verticais e escorregadinhas. Eu caí várias vezes, eu caía 2, 3 vezes ao dia. Nunca partiste nada, nem nunca Não, eu tive muita sorte. Não. Ficou um bocado de carne do meu rabo nas pedras, algumas vezes, sério, mesmo sangue, porque eu ando sempre em calções, mesmo à chuva, nas montanhas, isso assim, calções. Fiquei cheio de sangue e lá. Sim. Mas qual foi, às vezes, contar o dia mais duro? O pior dia foi nos Estados Unidos. Foi lá nos Estados Unidos, a meio do caminho, das lesões, da chuva. Eu senti. O Appalachian Central, da diferença para o Pacific Crest, eles têm muitos shelters. Shelters é uma casinha de madeira aberta, ou seja, tem só 3 paredes, um telhado, e as pessoas dormem ali para se protegerem da chuva. Uma espécie de paragem de autocarro dos anos 80 aqui em Portugal, não é? Exatamente isso. Ainda dá para 4, 5, 6, 7, 8, depende do tamanho, para o pessoal dormir. E eu estava lá, pá, não me conseguia mexer, todo partido, a chover, bué, eu traumatizado, estava farto de ter dores todos os dias e passar também alguma fome. Eu não gosto muito de dizer isto, passar fome, porque, pá, eu estou ali por vontade própria, é uma viagem cara, ou seja, é a fome dos privilegiados, pronto. E as dores também, mas é o que eu senti, ponto final. A fome é física, sim, não é? Que eu senti, se não tens comida, não comes, claro, não é? Senti miserável, senti dores, senti que estava todo partido, pronto. E pensei mesmo em desistir. Houve um fim do dia, pensei, pá, não tem lógica estar a fazer isto. Já há 1 ou 2 semanas não estou a achar nenhuma piada. E questionaste tudo. Questionei tudo. No dia a seguir de manhã, acordei logo. Não, pá, eu quero muito fazer o Appalachian Central. Já fiz o PCT, quero fazer o Appalachian Central, que é o AT, para um dia voltar aos Estados Unidos e fazer o Continental Divide Trail, que é para ficar com os 3 grandes caminhos dos Estados Unidos. Eu assim, não, pelo menos este caminho eu vou acabar. E depois também veio à cabeça logo uma imagem no primeiro shelter onde eu fiquei, logo no início do Appalachian Trail. Eu estava bem, mas era um dia que estava a chover, para não variar, e fiquei lá e estava uma frase escrita por um caminhante como eu, que escreveu lá: qualquer que seja a tua escolha, desistir ou continuar, vai doer. E eu pensei, pois mesmo que eu desista, isto vai doer na mesma, né? E se eu continuar vai doer. E eu adorei aquela frase. Não foi por isso que eu continuei, porque eu acordei e pensei logo. Não, bastante pragmática. Mas essa frase está mesmo brutal, mesmo brutal. E depois, pronto, depois continuei. Ainda tive pior fisicamente, ou seja, continuei cada vez com mais dores, cada vez a gostar mais, e depois também foi a parte psicológica, foi muito abaixo. Do meu físico estar assim, depois de coisas da minha vida pessoal, que vem logo tudo, quando estás mal, vem tudo à cabeça, né? E de sentires que és uma porcaria, pronto, e assim que não és muito boa pessoa. Questionas-te, não é? Isso é normal, não é? O que é que eu estou aqui a fazer? Sim. Porque é que eu meti nisto? Porque é que eu não fiz antes aquilo? Sim, não é? E de coisas que fizeste, já que achas que és uma má pessoa e isso tudo, né? E depois estás ali mesmo embaixo. E foi nessa altura que tu pensaste, vou acabar com isto? Não, foi antes disso. Eu já não pensei. Okay. Ou seja, quando eu decidi, não vou continuar, depois ainda fui mais ao fundo, psicologicamente e fisicamente. Ok. Mas eu tenho falado isto com as pessoas que me têm perguntado, eu fiquei muito feliz, ou seja, não estava feliz de estar tão mal física e psicologicamente, mas fiquei muito feliz de ter aceito. Ou seja, eu aceitei. Eu disse, não, eu vou acabar isto. E aceitei. Quanto tempo é que te faltava ainda? Faltava-me nos Estados Unidos 1500 km. 1 mês e meio. 1 mês e meio. Uau. E foi, tirando a última semana, foi horrível. Pá, tive prazer todos os dias. A última semana foi horrível? Não, tirando a última semana, desse mês e meio que faltou, foi muito mau. Foi mal. Tive dores, horríveis, psicologicamente não estava bem. Depois a última semana voltaste a arribar e a animar-te. Foi o estado de Maine, nas 2 últimas semanas, o estado de Maine foi muito bonito. E depois, então, os últimos dias, aquilo foi mesmo uma cena muito, muito bonita mesmo. Mas porque estavas a acabar? Ou porque o percurso era bonito? Não, o estado é diferente, porque o Appalachian Trail é bonito, é isso? O Appalachian Trail não é muito bonito. Ou seja, é bonito uns dias, mas depois é sempre igual, percebes? Okay. E estás cansado, não para de chover e parece que estás sempre no mesmo sítio. É uma floresta, eu adoro. Estive ao pé de 7 Ursos, que foi das coisas mais bonitas da minha vida, que eu sou viciado nisso, e outra vida selvagem que eu vi, que nem sei os nomes. Ao pé de, desculpa? 7 Ursos. 7 Ursos. Okay. E de outros animais que eu nem sei os nomes. Sim. Mas quando não estás bem e não estás sempre a ver a vida selvagem, não é a cabeça, porque parece que andas, sobes, desces e é o mesmo sítio. E a cabeça foi também, não sai daqui. É importante, não é? Quando caminhamos assim durante muito, quando nos submetemos a uma aventura deste género e estamos muito tempo sozinhos a caminhar,
é importante que a paisagem vá mudando, Claro. não é? Para nos que eu estimular digo, a isso. Com o Pacific Crest Trail dentro do difícil é fácil, porque Uhum. é dos sítios mais bonitos que eu já vi na vida. E que todas as pessoas que já o fizeram dizem. O estado de Washington, o estado da Califórnia, mesmo ali a parte de Oregon, epá, é tão bonito, tão bonito. E estás cansado, mas depois olhas em volta e ficas uau. E ali não estás cansado, olhas em volta e assim, eu já estive aqui. A sério, eu já estive aqui, já caí nestas pedras há bocado. Já escorreguei aqui, não é? Já... Mas pronto, só para acabar, Uhum. eu fiquei muito feliz, não de estar mal, mas de estar mal e estar bem ao mesmo tempo. Ok. De ter aceito. Eu assim, não, eu não vou ficar assim para sempre, eu vou passar isto, eu quero acabar o caminho, eu vou acabar o caminho. Depois aceitei e foi brutal. Tanto que eu não fiz, e tu disseste por brincadeira, vamos acabar os 300 km. Tive muita gente que me disse isso e eu disse, não vou acabar. Eu estou muito feliz com o que eu fiz, acho que foi uma cena brutal e eu aceito não ter conseguido. Eu queria fazer, não cheguei ao O objetivo. objetivo era os 8.600, Sim. fizeste 8.300. 8.320. E não foi de propósito que eu não Fechaste cheguei. o capítulo, mas portanto, aceitei, está fechada a total, aventura. assim, É isso, vida, mais nada. E estou muito feliz com isso. Mas e eu, olha, eu não era assim, então eu fiquei muito feliz com isto. Os nossos ouvintes gostam das tuas impressões pessoais e do que tu retiras do ponto de vista pessoal da viagem, mas também querem saber mais sobre Sim. o percurso. Dos 7 países que fizeste a pé, ou onde caminhaste, qual foi aquele segmento que te deixou mesmo de queixo caído, Fábio? O Nepal. Nepal? O Nepal, não, assim, eu comecei a caminhar logo em Katmandu. As pessoas normalmente apanham um avião para Lukla, eu comecei a caminhar em Katmandu, mas a zona ali dos Himalaias é uma besta. Aquilo é lindo, aquilo é um exagero de tão bom que é. E depois a ilha sul da Nova Zelândia, que é... A ilha norte também é bonita, mas a Nova Zelândia tem muitos terrenos privados, então a ilha norte andei muito em estrada. Depois a ilha sul, que foi mesmo no meio da natureza, lagos, vulcões, florestas, pá, montanhas, foi lindo, lindo. É mesmo muito bonito a ilha sul da Nova Zelândia, eu aconselho a toda a gente. Como é que tu planeaste a viagem? Porque estes Pá. 7 países aparecem, enfim, são de 5 continentes diferentes, Sim, não é? sim. Mas como é que planeaste o roteiro? Qual foi o teu critério? O critério era trilhos que eu percurso. queria fazer, ponto. Só eu sabia, eu já fui ao Nepal várias vezes, mas queria lá fazer o Everest Base Camp, decidi. Pois tinha lógica ir assim pelos mais perto, né? Nova Zelândia de Araroa, o trilho que eu fiz na Nova Zelândia chama-se de Araroa, que é 3.000 km. Já queria fazer há algum tempo, queria ir à Nova Zelândia, pumba. O Chile foi porque já queria a Patagónia há muitos anos e como não era a altura de ir para os Estados Unidos, eu só decidi que ia ao Chile um bocadinho antes de acabar nos na Nova Zelândia. Pronto, fui para o Chile, Argentina, e passei a pé para o Chile. E depois o Appalachian Trail, eu queria era fazer o Continental Divide Trail, mas a janela ainda não era boa, porque o Continental deves começar em junho, julho. Então eu cheguei lá em abril, fui fazer o Appalachian Trail. Depois fui a Marrocos ao Tubocal, só subir o Tubocal, também já queria fazer há algum tempo, e acabei em Portugal, onde era para acabar. Por causa da Rio Welding, eu não planei muito, e mesmo durante o caminho, eu nunca sabia as aldeias que vinham a seguir. As pessoas falam comigo o que é que vais fazer, onde é que vais fazer, não sei. Não sabias? Não sei, nunca sei. E Eu acampaste? acordo e nunca sei. Dormias onde? Ias acampando? Se vais acampando, e depois depende, por exemplo, na Nova Zelândia é legal acampar em muitos sítios, tens que ficar em casas de pessoas no jardim deles e tens que pagar $20 neozelandeses, é um bocado... A Nova Zelândia, ou seja, por eu não programar tanto, senti-me um bocado defraudado, não culpa deles, um bocado culpa minha. Tem muitas regras a Nova Zelândia, sim, não é? muitas Nos regras, parques sim. naturais. Sim. Parques naturais e mesmo na caminhada tens que quase sempre ficar em casas de pessoas, em jardins. Eles chamam Trail Angels, mas o real Trail Angel, como é nos Estados Unidos, eu nos Estados Unidos, as primeiras 3, 4 semanas quase não comprava comida porque em todos os cruzamentos havia pessoas a cozinhar para nós e a dar-nos comida uau. e pá, porque eles adoram mesmo e não Há uma outra pessoa uma que sociedade pede, civil sim, organizada para apoiar os... que as pessoas são mesmo, adoram quem hikers, faz os não é? grandes caminhos. E muitas delas tinham o sonho de fazer e não podem por alguma razão. Outras já fizeram e querem recompensar por também os terem ajudado. Ok. E outras pessoas, conheci uma senhora que depois no dia a seguir, como falou muito comigo, até foi mais para a frente para me dar comida outra vez, que ela tínhamos muito tempo a falar, que ela disse que o marido morreu, começou -se a sentir sozinha, depois na internet mostraram-lhe isto dos caminhantes, ela viu um rapaz que estava a caminhar, por acaso passou por ela, deu-lhe comida, ela adorou, e agora já há 5 ou 6 anos que faz isto, e pronto, é assim. E mesmo nas aldeias as pessoas sabem quem nós somos, porque estamos tão sujos e a nossa forma de vestir e tudo. Exato. E as pessoas adoram-nos. É uma sensação também. Nós todos gostamos de ser... gostem de nós isso, né? E ali sentes mesmo isso a sério.
E a comunidade de caminhantes, mesmo no caminho, as pessoas puxam por ti, tu puxas por outros, é uma vibe brutal. Muito bem, 255 dias, também gravaste um podcast, não é? Sim, tinha um podcast com muitas histórias. Eu fui lá ver muitos seguidores teus Sim. questionam, Fábio, quanto é que se gasta numa viagem destas? Sim, gasta-se muito dinheiro. Muito dinheiro? Sim, eu posso, sem problemas, em média, por mês, tirando os aviões, 1.200 euros. Em média, tirando os voos. Porque gastas muito dinheiro em comida. Foi aquilo que eu disse, estou sempre cheio de fome. Pois. Depois, obviamente, uma vez ou outra ficas num alojamento. Não há muito. Angel que valha. Não, é um exagero. É tudo caro, por isso... E depois, Tu tens a ideia das calorias que ingerias por dia? Não, por ias comendo? Mas era tudo... Não quantificavas? Comes pacotes gigantes de M&M's, tu compras tudo com calorias, não é? Queijos... bolachas, barritas energéticas, vale tudo, não é? Vale tudo, e ao máximo. Depois eu cada vez chegava a uma aldeia, depois, por exemplo, se fosse a uma companhia de fast food ou a um restaurante nos Estados Unidos, quase todos os restaurantes têm a cena de as bebidas, tu pagas a bebida só ao início e depois podes estar sempre a encher. Fazes podes fazer refill, não é? 4, 5 litros de Coca-Cola numa refeição, na boa, sempre está cheio. Um dia eu fui a uma pizzaria, pedi uma fatia de pizza, mas enganei-me e pedi uma pizza. Daquelas fatias bué grandes, só que enganei-me e pedi a pizza. Até achei caro quando eu paguei, assim, fogo, isto dizia ali um preço. Depois eles deram-me uma pizza inteira. Eu comi meia pizza e comi a pizza toda na boa, só que com vergonha, como aquilo estava cheio de gente. Sim. E eram locais, não eram caminhantes como eu. Eu dizia ao senhor, vou pôr isto numa caixinha para comer amanhã. Cheguei à tenda, comi aquilo tudo. Acabei logo com a pizza, obviamente. O pessoal está sempre cheio de fome. Ok, a comer tanto, acabaste os 8.300 km mais gordo, mais magro ou igual? Um bocadinho nada mais magro e agora já estou mais gordo. Porque como eu tive dores nos pés, já estou quase bom, os joelhos ainda estão um bocado, não estou a exercitar tanto ainda como queria, ainda continuo a comer bastante e estou um bocadinho com mais peso, mas estou-me a sentir bem. Boa. Sim. Também é do músculo, não é? Sim. É dos músculos. Mas, imagino que tenhas criado umas pernas de aço. Claro, sim. Mas quando foi o PCT, falei aqui na altura, eu cheguei a ter 61 kg. Aí emagreci muito porque ainda não tinha bem a noção do que é que eu devia comer ou não. Isso. Agora era calorias à bruta e nem brincava. Ainda bem que falas dessa experiência do PCT, porque uma das coisas que eu queria perguntar era... deduzo que, obviamente, ajude lançar-te para uma aventura, uma empreitada destas, 255 dias a caminhar a pé, a caminhar por 8.300 km, ajude o facto de já teres feito 180 dias. Claro, sim. Já. Mas do ponto de vista psicológico, quando faz-se um reset ou tu já tens estrutura adquirida da experiência anterior? Já tens mais ou menos estrutura, sim. Já tens mais ou menos estrutura. E aceitas muito melhor as coisas. Mas pronto, o pior de tudo, o que foi difícil da parte psicológica foi que eu comecei pelo melhor, que foi o tal Pacific Crest Trail, ou seja, a minha primeira grande caminhada foi o Pacific Crest Trail. E não sou só eu que o digo, qualquer pessoa que já fez os 3 grandes caminhos dos Estados Unidos, a Nova Zelândia e outros diz, não há nada como o Pacific Crest Trail. Não é qualquer pessoa, porque obviamente há pessoas que por uma razão ou outra gostam de outro, mas quase todas as pessoas dizem que o Pacific Crest Trail é diferente de tudo, e é mesmo. É muito bonito, é muito fácil de caminhar. Muito fácil dentro do difícil, ou seja, não é fácil, mas de todos os caminhos é dos mais fáceis. As pessoas são brutais, as paisagens são incríveis e isso torna tudo muito mais fácil. E agora, obviamente, que depois quando vais para coisas mais difíceis, porque tu comparas tudo ao PCT. Eu estava a caminhar, estava sempre e depois consegui mentalmente, não. Isto não é o PCT, sim, libertar-te. Mas ao início estava a caminhar. Houve dias que era 120 km de estrada na Nova Zelândia, porque há muitos terrenos privados na Ilha Norte. Foi o máximo que caminhaste num dia? O máximo que eu caminhei foi 120 km. Num dia não, foi sem dormir. Ou seja, 120 km? Dia, noite, manhã, sim. Fiz 3 vezes isso. O dia que eu tive mais medo ainda foi outro. Conta. Eu tive visões. Como assim? Vi pessoas. Não estavam lá. O que é que tu comeste, rapaz? Não. Olha, outra coisa, também tenho uma história dessas. Então vá, rapidamente, porque temos poucos minutos. Porque foi assim, eu gosto muito de caminhar à noite e gosto de me desafiar a mim, às vezes está uma noite sem dormir e caminhar. Só que o pior foi que eu fiquei na casa de um trail angel, mais uma vez, só que aquilo era... Foi nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, na Nova Zelândia. Nova Zelândia, ok. Ilha Norte. Ao pé de um sítio onde era comboios e caminhões e não dormi nada. Mas depois eu acordei, pus-me a caminhar. Caminhei o dia todo, sítio lindíssimo, noite toda foi quase sempre estrada, até que cheguei a um parque natural também ali e pus-me a caminhar durante o dia todo. Ou seja, já estava há 2 noites sem dormir. A primeira realmente dei tempo para dormir, mas não dormi por causa dos caminhões e dos comboios.
E aquilo, a meio da tarde, já o sol a pôr-se, eu comecei a ouvir vozes. E não estava ninguém ao pé de mim, ouvia vozes e o caraças. E eu pensar, isto pode ser pessoas do outro lado, porque aquilo era um sítio mesmo com muito turismo ali. Pode ser pessoas do outro lado, não sei o que, não sei o que mais. Vou continuar, até que deixo a minha mala para ir encher a garrafa de água ao rio. E quando olho para trás, vejo 2 pessoas ao pé da minha mala. E eu, pronto. E pronto, agarrei, enchi a garrafa de água, baixei a cabeça, fui até a minha mala, pus a mala às costas, pus-me a andar, arranjei um sítio para acampar e deitei-me. Tinha visto vultos dentro de umas... Porque aquilo era uma zona de Minas antiga, onde morreu lá pessoas e tinha assim comboios e isso. E foi um bocado assustador, sim. E a cena, uma vez... Alguém me disse, queres um mushroom? Mas eu percebi marshmallow. Eu disse, quero. Depois eles dão-me um mushroom, um cogumelo mágico. Ele disse, esse é dos bons. E eu fiquei com uma cara séria a olhar. E ele disse, não devia ter oferecido. Eu disse, não, a sério, dá-me, obrigado. Eu não o comi, eu nunca experimentei drogas. Mas como achei tão estúpido eu ter confundido marshmallow com mushroom, aceitei na mesma. Depois pus na mala e depois não. Mas não comeste o Não, eu cogumelo? Nunca tive a cena de experimentar, por isso não. Muito bem. Olha, histórias fantásticas. Estamos a chegar ao fim, Fábio. Vamos fazer check-out? Vamos a isso. Vamos embora. Então vou pedir-te para completares as habituais frases. Na minha mala vai sempre... Na minha mala vai sempre o mínimo possível. Desculpa, mas porque tenho que levar tudo às costas e não é giro caminhar, não é mesmo giro. As pessoas dizem, mete isto, depois andam 10 km e estão mortas. Não, é o mínimo. Por falar em material, quantos sapatos tu gastaste? 9 sapatos? Sempre o mesmo modelo ou ias alternando? 2 vezes não havia o modelo, 3 vezes não havia o modelo que eu queria. Das 2 vezes consegui com o ASICS funcionar bem. Uma vez pus Salomon, andei 200 km, os dedos por cima e por baixo cheios de sangue, tive que parar um dia, não conseguia caminhar. Normalmente os que eu gosto é a Oca. Para o meu pé, ou seja, não é os melhores do mundo, para mim mas para o teu pé. Sei que há pessoas que usam e não gostam. E o pé é que manda, não é? E o pé é que manda, tem que ser cada um a fazer a sua experiência. 9 pares de sapatos, que louco. Isso aí está dentro do preço que eu disse, 1.200 euros. Só 120, 130, 140 é para os ténis por mês. Trocavas de ténis a cada quantos quilómetros? Depende, sentias. Eu sei que o mínimo que eu fiz com uns foi 600 e tal, o máximo foi 1.100, 1.200. Depende também do piso e tudo. Claro. A viagem com mais peripécias que realizei até hoje foi esta, 255 dias a caminhar. Sem dúvida alguma. Que louco. O carimbo de passaporte ou o visto mais difícil de obter? Nunca tive, as pessoas estavam com muito medo, porque eu recebi muitas mensagens de entrar nos Estados Unidos, porque o mundo está louco, como nós sabemos, não é? E houve muitas pessoas que foram rejeitadas de entrar. Houve uma rapariga que eu sei que não conseguiu entrar nos Estados Unidos e ia fazer o Palácio entre ele. Tive 10 segundos na imigração, não tive problemas nenhum. Boa. A recordação de viagem mais cara? Eu não compro nada, foi o que eu disse há bocado. Foi um pedaço do traseiro numa rocha no Appalachian Trail. Ou seja, é alojamentos que eu tenho que pagar nos Estados Unidos, que às vezes tenho que pagar 70, 80 euros, nunca paguei na vida por um alojamento e tenho que pagar lá quando lá estou a caminhar. Não havia escolha, não é? Não havia escolha, sim. Quando estás doente ou quando tinha os pés cheios de sangue, ou isso teve que ser. Tens mesmo que parar, não é? A refeição mais estranha? Eu tenho vídeos disso e as pessoas testam, sou eu que faço, quando estou nos trilhos, é puré em pó, com M&M's, com frutos secos, com batata frita, tudo lá dentro, eu misturo e como. Os M&M's dão uma cor muito bonita. É pratos Michelin, isto é pratos Michelin. Olha, desculpa, não convides ninguém para jantar. Mas gostava de viajar com... muita gente, mas os meus grandes amigos de infância com quem eu comecei a fazer bodyboard e sempre sonhamos ir, sempre falamos ir e nunca fomos. E, infelizmente eu acho que nunca iremos. Cada um tem a sua vida e está tudo bem, as suas escolhas e está tudo bem, mas gostava mesmo muito de um dia poder ir apanhar umas ondas com eles no outro país. Muito bem. Oxalá se concretize esse teu desejo. Fábio, foi um gosto uma vez mais. Muito obrigado mais uma vez. E força aí na recuperação desses joelhos e desses pezinhos massacrados. Está quase bom. Muito obrigado. O verão ajuda. Sim. A música, qual foi a música? A música foi António Variações. António Variações, não é? Quero viver. Quer viver. Vou viver. Muito bem. Fábio, uma vez mais, muito obrigado. Muito obrigado, João. António Variações a fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana. Estamos de regresso de hoje 8 dias. Já sabem, sejam bons e boas viagens. Vou viver até quando eu não sei. Que me importa o que se dá. Quero é viver amanhã. Espero sempre um amanhã e acredito que será mais um prazer. E a vida
é sempre uma curiosidade que me desperta com a idade. Interessa-me o que está para vir. A vida em mim é sempre uma certeza que nasce da minha riqueza, do meu prazer em descobrir, encontrar, renovar, vou fugir ao repetir. Vou viver até quando eu não sei, que me importa o que será. Quero é viver amanhã, espero sempre um amanhã e acredito que será mais um prazer. A vida é sempre uma curiosidade que me desperta com a idade. Interessa-me o que está para vir. A vida em mim é sempre uma certeza que nasce da minha riqueza, do meu prazer em descobrir, encontrar, renovar, vou fugir ao repetir. Vou viver até quando eu não sei, que me importa o que será. Quero é viver amanhã, espero sempre um amanhã e acredito que será mais um prazer.